Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um RI em Ação. Esse programa de TV que a gente transmite por internet, sempre em participação e parceria com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e dessa vez com apoio de conteúdo da EY. Hoje a gente vai falar de mais uma novidade para o já difícil dia a dia do profissional de relações com investidores. O novo relatório do auditor independente, as modificações e como isso impacta no dia a dia. Antes da gente começar, só dar umas dicas rápidas aqui sobre a plataforma. Vocês já podem e devem ir enviando as suas perguntas aí no espacinho que tem reservado na tela para chat. Não precisa esperar o final, a gente vai responder em ordem de chegada. Então, se você tem perguntas, não tenha vergonha, já vai mandando aqui, é informal, ok? Vai soltando as perguntas por ali. Outra dica que a gente dá, como é transmissão por internet, se você tiver muito aplicativo fechado, aberto no seu computador, pode te atrapalhar. Então, recomendamos que você feche tudo que você puder fechar e deixe só a aplicação. E uma novidade, essa transmissão pela primeira vez está acontecendo simultaneamente pelo Facebook também. Então, é a primeira vez que uma entidade de relações envolvidas com relações com investidores fazem uma transmissão ao vivo pelo Facebook, democratizando ainda mais o acesso à informação. Vamos falar dos nossos convidados aqui de hoje? Bom, a gente tem aqui a honra de receber o Edmar Lopes, que é o presidente do Conselho de Administração do IBRE. O Edmar trabalhou 13 anos nas organizações Globo, entre 2005 e 2011, ocupando a posição de diretor de tesouraria da NET Serviços, e 98 a 2005, a posição de gerente de planejamento da Fundação Roberto Marinho. Bem-vindo, Edmar. E Flávio Pepe, Leading Partner de Assurance Financial Service da EY. O Flávio Pepe é o sócio-líder de auditoria para instituições financeiras da Ernst Young, com experiência de mais de 23 anos na prestação de serviços de auditoria em bancos, gestores de recursos e seguradoras. Bem-vindo, pessoal. Vamos falar hoje do novo relatório. Queria pedir palavras iniciais aí de ambos e depois a gente vai ter uma apresentação que o Pepe vai conduzir e a qualquer momento, como a gente já falou, podem mandar perguntas. Vamos lá? Ok. Bom dia. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento do IBRE. Em nome da EY, gostaria de agradecer a oportunidade. Para nós é muito importante compartilhar esse conteúdo. Como o Rodrigo mesmo comentou, é um assunto bastante relevante que vai demandar uma mudança grande no mercado, tanto de cultura quanto também em relação à própria dinâmica do relacionamento do auditor com as empresas auditadas e os seus órgãos de governança. Do nosso lado do IBRE, bom dia a todo mundo. Agradecer Rodrigo e Pepe. Isso aqui está dentro da nossa missão, que é difundir o conhecimento e ajudar o profissional de RI a lidar com as dificuldades e os desafios do dia a dia. Temos mais um assunto para o fechamento agora de 2016. O Pepe vai ajudar a gente agora a entender. O novo relatório que já passa a valer para a auditoria de 2016, né, Pepe? Correto, Rodrigo. A gente tem uma apresentação aqui que praticamente uma aula sobre o assunto, que a EY e o Pepe prepararam para a gente vai passar e vocês vão poder acompanhar por aí, ok? A gente vai dizendo para vocês também a página que a gente está, ok? Que página a gente vai para a página 1, página 2, né? Página 2, exatamente. Aqui é uma apresentação que nós elaboramos com base nos principais pontos da mudança da norma. Ela não é uma apresentação exaustiva, nem procura exaurir o assunto, é mais trazemos alguns pontos para iniciar uma discussão e também para mostrar ao mercado os impactos que isso pode gerar e os seus desdobramentos. Então, nesse primeiro slide, nós temos aqui alguns pontos de destaque. Como o Rodrigo comentou, esse novo relatório dos auditores passa a valer para as auditorias a partir de dezembro de 2016. O objetivo desse novo relatório, porque ele foi criado, ele é uma resposta à demanda de mercado em função principalmente das crises que nós tivemos no passado e como os investidores, os analistas e os próprios acionistas passaram a questionar um pouco mais o conteúdo do relatório, né? A própria forma como o auditor apresentava o seu relatório. Então, a ideia é que esse relatório ele seja mais relevante, menos subjetivo em relação a alguns assuntos, pontos mais específicos e gera uma mudança no relacionamento da empresa auditada com o auditor, do auditor com os órgãos de governança e também o mercado em relação ao relatório do auditor independente. Só dar uma dica aqui, por favor. Desculpe te interromper. Por dica da própria Ernst, que é quem atende a companhia que eu trabalho agora recentemente, nós vamos começar a discutir o conteúdo do relatório já agora no fechamento do terceiro trimestre, de maneira a não deixar a discussão para o fechamento, quando tem uma porção de coisas a ser discutida. Então, ficou uma dica dada pela própria EY lá para a gente de
começar a discussão a partir de agora para poder todo mundo entender do que está sendo falado. Não tem por que deixar para a última hora. Exatamente. O que o Edmar lembrou é extremamente importante. A mudança do relatório, ela não é meramente uma mudança de redação ou geografia, como muita gente possa imaginar. Na verdade, a dinâmica do relacionamento do auditor com os órgãos de governança e com a própria administração vai mudar bastante. E isso envolvendo um nível de senioridade muito maior na equipe da auditoria. Ou seja, a participação do sócio, do gerente, do diretor vai ser muito importante na discussão dos assuntos. E isso impacta diretamente as empresas de capital aberto. Aqui no slide 3, como eu posso colocar um pouquinho até a parte do que o Edmar colocou, tem um resumo, uma tabela resumindo a norma internacional, que já tem a sua correlação no Brasil, com o que gera de mudança nos relatórios. Então, primeiro é uma mudança geográfica, a opinião do auditor passa a ser o primeiro parágrafo, não o último, e o relatório passa a ser mais enriquecedor do ponto de vista de informações sobre a responsabilidade do auditor, da administração, chama órgãos da governança para o relatório. Ele passa a ter também um ponto específico sobre a conclusão do auditor na habilidade da continuidade operacional da companhia, que atualmente nós temos apenas uma menção na situação em que o auditor verifica uma dúvida substancial quanto à habilidade da companhia continuar em operação, chamado going concern, né, que entra como parágrafo de ênfase. Com o advento do novo relatório, o auditor, independente de haver uma dúvida ou não, ele deve mencionar a sua responsabilidade na avaliação da continuidade, a sua conclusão em relação a isso, e a responsabilidade da administração nesse sentido. A principal mudança de toda a norma que se aplica às companhias de capital aberto são os chamados principais assuntos de auditoria, que passam agora a serem apresentados no relatório do auditor. Isso é um ponto muito relevante, e aí a necessidade da discussão antecipada com os membros da governança, com o comitê de auditoria, conselho de administração e a própria administração, porque vai gerar um impacto relevante na apresentação do relatório. E muitas vezes pode trazer uma dúvida, e nós esperamos que vai enriquecer muito a discussão no mercado. No slide 4, nós temos aqui a questão da mudança no padrão da redação e onde se aplica essa mudança. Como eu disse, inicialmente, essa mudança do relatório na apresentação de informações dos principais assuntos de auditoria se aplicam às companhias de capital aberta. E a norma determina, ou ela especifica quais são as companhias de capital aberto ou, eventualmente, aquelas que são as listadas e equiparadas. A primeira que tem ações ou títulos de dívida negociada em mercado de balcão ou um mercado de bolsa de valores no Brasil, no nosso caso, ou ainda que no exterior apenas, que tem ações ou títulos de dívida negociadas sob a regulação de uma bolsa de valores ou equivalente. Um exemplo, as empresas que são emissoras de debêntures. E as que estão ou planejam entrar em processo de abertura de capital, já devem ter a sua demonstração preparada nos moldes do que determina a Comissão de Valores Mobiliários sobre a apresentação de informações, e o próprio relatório do auditor já deve seguir essa mesma linha, ou seja, já estar preparado para todo o processo. Né? Então, eu, como uma sociedade anônima fechada, meu relatório de auditoria muda? O seu relatório, como companhia de capital fechado, muda na sua redação como um todo, exceto na apresentação dos principais assuntos de auditoria, ou Key Audit Matters, como foi colocado, como é chamado na norma internacional. Então, nós temos do formato de redação, originalmente a sua estrutura básica é o mesmo para companhias de capital aberto e capital fechado, porém as de capital aberto passam a ter apreentação e detalhamento dos principais assuntos. Afeta praticamente todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Aqui tem um ponto, e aí o Pepe me ajuda, por favor, é que, na realidade, passa a existir a menção que não necessariamente quer dizer uma coisa negativa em relação ao formato anterior do relatório. Né? Então, tipicamente, a gente olhava o relatório do auditor, né? Quando aparecia alguma coisa, tipicamente era problema. Né? Exato. Na estrutura que vai passar a vigorar, o auditor tem que dar disclosure do que ele está olhando. Não necessariamente ele viu o problema, mas ele precisa dizer que ele foi lá e olhou. Exatamente, Edmar. É um ponto importante, e aqui eu tenho para mim que vai ser a principal mudança na cultura em relação ao relatório do auditor. Veja, Rodrigo, hoje nós temos um formato de relatório que já é uma redação um pouco mais avançada, onde qualquer leitor do relatório ele busca identificar um parágrafo adicional que, na sua conclusão pela leitura, ou antes até da própria leitura, significa um indício de algum assunto que chame a atenção. O caso da ressalva,
o caso de um parágrafo de ênfase por uma dúvida substancial. Com a mudança, com o novo relatório, nas companhias abertas nós teríamos vários assuntos, ou dependendo do caso, muitos assuntos, apresentados que não necessariamente são assuntos negativos. Pelo contrário, são exatamente detalhamentos sobre como o auditor conduziu o seu trabalho em relação a assuntos relevantes. E que não necessariamente também não é uma conclusão específica daquele assunto, mas que nós entendemos trará ao usuário da demonstração um conceito um pouco melhor sobre auditoria em relação à companhia como um todo, mas principalmente em pontos específicos ou relevantes que sejam considerados no trabalho da auditoria, né? Legal. No slide 5, passando para ele, nas principais alterações, passando ali a parte da mudança geográfica, como eu brinco, da opinião do auditor, ainda uma declaração afirmativa e mais completa em relação ao atendimento do auditor ao Código de Ética e às questões de independência profissional, e ainda uma parte bem interessante, como eu já falei, da parte do regime normal das operações, mas também um ponto que nós vamos agora no relatório, o auditor passa a colocar não apenas a administração da companhia. Dentro da seção de responsabilidades da administração, órgãos de governança também serão mencionados. Então, o Comitê de Auditoria, Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, à medida em que eles sejam envolvidos no processo de avaliação e aprovação tanto das demonstrações como de assuntos relevantes, eles passam a ser mencionados também no relatório do auditor. Eu acho que aqui tem um ponto importante, porque, na realidade, isso aproxima, né, de certa forma, a empresa que é listada somente no Brasil com aquela que é listada lá fora, tipicamente nos Estados Unidos, que tem toda a questão da 404 para ser atendida. Acho que Exato. isso aqui num primeiro momento, a leitura vai ser que, né, estamos criando alguma burocracia adicional, né, mas do ponto de vista de governança e estruturas de controles, a gente chega um pouquinho mais próximo da tão famosa Sarbanes-Oxley, SOX e enfim, tudo o que precisa. Você concorda, Pepe? Tem uma diferenciação em relação à questão da SOX, mas sem dúvida traz mais responsabilidade, ou pelo menos deixa de uma forma mais clara a questão daqueles encarregados pela governança, né? Então, o auditor, é importante lembrar, o relacionamento dele no dia a dia não é apenas com os administradores da companhia, diretores e o presidente. Em muitas situações, principalmente as companhias abertas, o relacionamento com o comitê de auditoria ele é tempestivo, às vezes em situações mensais, né? Dependendo do porte, da complexidade das operações, o comitê de auditoria é muito atuante e demanda também a atuação do auditor. Então, é importante, e é exatamente esse conceito, de colocar no relatório aqueles a cargo da governança que participaram de uma certa forma dentro do trabalho para a elaboração dos relatórios. Dá um recadinho aqui, rápido para o pessoal. O pessoal está perguntando como acesso ao material também, eles estão visualizando, mas eles querem baixar. O download já está disponível aí na página do webcast, de quem tiver pelo webcast da R-Web, já tem lá o botãozinho para download. E quem estiver assistindo pelo Facebook, é só esperar a transmissão acabar, que vai estar também na página do IBRE e na página da R-Web, ok? O PowerPoint com tudo isso que está sendo falado aqui. E eu tenho aqui duas perguntas já. Por favor. Uma é do Pércio Nogueira, que está perguntando de São Paulo, como fica o parecer da auditoria quando uma empresa faz um investimento? Exemplo, compra de uma refinaria por um preço que poderia estar acima do mercado, ou estar inoperante ou sem condições técnicas de operar normalmente? Bom, a pergunta do Pércio ela é bem interessante porque ela acaba envolvendo duas situações específicas, né? À medida em que nós temos uma companhia adquirindo outra, ele por si só é uma transação não usual, né? E o auditor, obviamente, guardadas as proporções de relevância do trabalho, no contexto do novo relatório, ele seria mencionado como um assunto importante de auditoria. A forma como a aquisição foi registrada em relação aos princípios contábeis, em relação a como está sendo divulgada, como foi avaliada, como foi feita a alocação de ágio. Dentro do contexto da apresentação do principal assunto de auditoria, na situação em que o auditor verifique um problema, ou seja, identifique um erro ou uma diferença de auditoria que seja relevante, esse assunto ele será tratado como uma ressalva à medida em que não seja ajustada pela administração. Então, embora uma transação de aquisição seja um assunto de auditoria relevante a ponto de ser mencionado no relatório, à medida em que o auditor, dentro desse assunto importante, identifique um erro não corrigido, e que gere uma ressalva pelo seu critério de relevância, ele passa a ser apresentado como ressalva e não como um principal assunto de auditoria. Perfeito. O Rafael pergunta,
do Rio de Janeiro, qual o conteúdo abordado no CAN? No CAN, nós temos temos um slide específico sobre isso, que até nós podemos passar um pouquinho antes de responder a pergunta do Rafael, só chamar atenção para uma outra informação muito importante que passa a ser compreendida no relatório do auditor, que é a seção de outras informações. Outras informações são compreendidas por todas as informações que a administração divulgue em conjunto com o seu relatório anual. Então, o mais comum que nós temos, o relatório da administração. O auditor, a partir do momento que isso é divulgado em conjunto, tanto na companhia aberta quanto na fechada, mas na fechada apenas à medida em que esteja pronto na data do seu trabalho, ele deve mencionar a sua responsabilidade em relação à análise dessas informações, se há ou não alguma discrepância ou divergência e a própria responsabilidade da administração com relação à elaboração dessas informações. Então, algo que o auditor já fazia, agora vai para o relatório também. Estou entendendo então, Pepe, me ajuda aqui, que eventuais números em relatórios da administração, de certa forma, a auditoria também agora vai querer dar uma olhada, né? Números físicos, gerenciais, fora não tem muito o que dizer, mas números contábeis, vocês vão questionar a empresa fazendo o seu trabalho de diligência lá. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, Edmar, exatamente. A própria norma já determina que o auditor faça essa revisão, mas agora isso vai para o próprio relatório do auditor. Então, à medida em que alguma divergência ou discrepância seja identificada, ou até, eventualmente, informações pro forma que não sejam passíveis de auditoria, o auditor tem que começar a levar isso em consideração e notificar no seu próprio relatório. A questão aqui é muito da prática de cada uma das empresas, né? Que há empresas, né? Eu já trabalhei nos dois casos, em que, número um, o auditor olha toda a parte de divulgação também. Correto. Né? E a outra que não olha. Né? Então, do jeito que está sendo colocado, no final das contas, o entendimento não tem escapatória. É que tudo vai ter que ser olhado pelo auditor a partir de agora. Exatamente. Né? Para garantir que a comunicação seja consistente com a contabilidade, enfim, com os números que estão sendo apresentados. Exato. E a própria concordância das informações também vai ser objeto de análise. E aqui entra a questão que eu comentei sobre a senioridade da equipe, que aumenta, né? É um trabalho que demanda uma análise, uma discussão eventualmente mais detalhada, um nível de granularidade maior em relação a assuntos, onde o sócio, o gerente sênior, passarão a ter uma interação maior em relação a esse assunto. Né? Mas seguindo aqui na pergunta do Rafael, e aqui o slide 7 fala exatamente do CAN, o Key Audit Matter, deixando claro primeiro o que é o Key Audit Matter. São os assuntos relevantes que, de acordo com o julgamento profissional do auditor, foram considerados os mais relevantes dentro da auditoria. Então, é importante deixar claro, né, que o auditor, dentro do seu trabalho de auditoria, no seu planejamento, ele leva em consideração a auditoria de processos significativos, de contas significativas, considerando seu nível de relevância, mas alguns assuntos são os mais relevantes e que são comumente discutidos com aqueles encarregados pela governança. Então, um exemplo, numa revisão trimestral, o auditor, ao comitê de auditoria, ao conselho de administração, sempre leva assuntos que estão em voga na companhia ou que sejam de interesse. Por exemplo, contingências, a parte de impairment de ativos, né? Questão de head accounting, que são itens muito relevantes, mas não quer dizer que o auditor olhou apenas isso, ou auditou apenas esse processo, essa conta. Então, deixando bem claro, o CAN são os mais relevantes. Né? E na pergunta do Rafael, se você puder repetir, Rodrigo, de novo. Qual o conteúdo abordado no CAN? O CAN ele vai abordar os assuntos relevantes. Então, o exemplo da pergunta que o Pércio deu sobre a aquisição de uma refinaria. Sendo uma transação não recorrente, uma transação não usual que envolva um volume relevante de recursos, ele é um assunto importante que o auditor deveria considerar como CAN, à medida em que ele envolve, eventualmente, o interesse de acionistas e investidores, daqueles que deram o funding para a companhia. Então, esse é um ponto relevante para ser tratado como CAN e deveria estar no relatório, ainda que em um único ano, ou seja, no ano da transação em particular. O exemplo que eu dei como impairment de ativos, se a companhia ela é sujeita à avaliação de impairment, se ela fez aquisições recentes, ou se ela tem ativos que são sujeitos a uma avaliação a valor de mercado ou fair value, né? A questão da perda de valor em relação a isso é muito importante. Então, esse também é um CAN que deveria ser apresentado, dependendo da característica de cada empresa. Então, não há, de uma forma geral, uma cartilha de que CANs minimamente devem ser apresentados.
Isso vai variar de companhia para companhia, em função da sua complexidade de operações, em função da forma como ela está intrinsecamente dependente ou não de um determinado assunto. Um exemplo que não é contábil, mas que pode ser um CAN, a questão de tecnologia. Empresas altamente dependentes de tecnologia, o auditor ele deve levar na sua auditoria a consideração de auditar o ambiente de tecnologia da informação. Plano de recuperação de desastres, site de contingência, eventualmente a suscetibilidade de ataque e penetração por terceiros, né? O risco de fraude em relação a isso. Então, embora a tecnologia não esteja na contabilidade diretamente aberto, né? O auditor pode colocar isso como um CAN. Esse é um assunto bem relevante, por exemplo, para o mercado financeiro, né? A questão das transações hoje altamente dependentes de tecnologia. Ou ainda, né, voltando aqui a esse ponto, é uma dica para o Rafael pensar na própria operação da empresa. Né? Correto. Pensa na operação da empresa. Receita, varejo, sistema de faturamento, de billing, para todo mundo que está no varejo é um item muito sensível. Então, para a auditoria é importante, dificilmente vai deixar de ser um CAN, porque eles vão ter que olhar isso daí. Se você tem uma empresa com muito ativo, né, de novo a questão do impairment, como é que você controla a movimentação de ativos, ele é um negócio importante também, então dificilmente ele vai deixar de ser um CAN. Então pensa na operação da empresa, né, que ajuda bastante a você, né, e olhando o seu balanço, a sua demonstração de resultado, você vai ter uma boa pista disso, você vai conseguir entender o que o auditor vai pegar e vai olhar. Então o escopo aumenta, porque... O escopo do auditor, Rodrigo, ele não necessariamente aumenta o nível de discussão dos assuntos, porque o CAN, embora ele dependa do julgamento do auditor, nada impede que, por exemplo, o Edmar, no conselho de administração, no comitê de auditoria de uma companhia, tenha em consideração que um assunto que o auditor não tratou como um principal assunto de auditoria deva ser levado em conta. Então, não é algo que é uma mão única, não é meramente o auditor que determina. Ele determina com o seu conhecimento das operações da companhia, das contas relevantes, processos e negócios. Mas o relacionamento com aqueles a cargo da governança, e por isso o Edmar comentou com bastante propriedade, olhando a operação, conhecendo o negócio, a própria administração já tem em mente quais são os assuntos que são importantes para ela, né? que, como a gente brinca, que os mantém acordados. Ou seja, é um assunto importante, por que não tratá-lo como um CAN? Ou, eventualmente, por que tratá-lo como um CAN, dependendo da situação. Né? Pode soltar mais perguntas? Por favor. Então, só para dizer aqui, estamos com a casa cheia, hein? Aqui eu vou falar algumas empresas que estão aqui: Localiza, Queiroz Galvão, Sul América, MRS, SLC Agrícola, BR Malls, Invepar, BMF Bovespa, Itaúsa, Bradesco, Itaú, Banrisul, Banco do Estado do Pará, SEDAI, Santos Brasil, Hering, Randon, Ultrapar, CSU, PetroRio, Ferbasa, Somos Educação, INSPER, tem até a Universidade, o FRJ, Tegma, Kepler, tá todo mundo aqui, Rodobens, Banco do Estado do Sergipe, VIX Logística, Corus, Gerdau, mais BR Malls, Cosan, Magnesita, Paraná Banco, aí está todo mundo aqui prestigiando. E uma pergunta que ninguém fez ainda, mas eu tenho que fazer: vai ficar mais caro fazer auditoria? Veja, Rodrigo, à medida em que você... É a pergunta que ninguém... Fica todo mundo com o dedo para perguntar, mas como eu pago, a auditoria quer saber, vai ficar mais caro? Está parecendo que vai ficar mais caro. Via de regra, você vai ter, à medida que você mexe no mix de composição da equipe, tendo mais horas dos executivos com maior senioridade, sem dúvida alguma, isso impacta o custo. Né? Óbvio que não dá para você estabelecer um range mínimo ou máximo de aumento, porque depende de cada caso, depende da complexidade de operação, depende, por exemplo, de envolvimento de especialistas, uma situação de avaliação de hedge accounting, quando você tem derivativos não líquidos ou situações muito específicas de precificação, a equipe de auditoria depende do envolvimento de profissionais que tenham esse conhecimento. Né? Então, não é o sócio da auditoria, o próprio gerente que sabe tudo, muito pelo contrário, nós dependemos muito de especialistas internos da própria firma. Assuntos relacionados a planos de pensão é um exemplo como esse. Né? E o meu xará aqui, o Rodrigo da CPFL Energia, Rodrigo Medeiros, pergunta: o novo relatório do auditor externo é um novo relatório? Um novo documento ou apenas uma atualização dos pareceres já usualmente emitidos pelos auditores externos?
O novo relatório, como nós chamamos relatório dos auditores independentes, aqui nós estamos falando do relatório focado na emissão de uma opinião de auditoria, o que seria o chamado parecer de auditoria, né? Ele é um novo relatório no sentido de que toda a sua redação e o seu conteúdo ele foi atualizado, foi apresentado, foi determinado com uma maior nível de informação, um envolvimento maior, e a própria responsabilidade do auditor ela passa agora a ser demonstrada de uma forma mais clara. Então, a questão, o exemplo do que o Rodrigo pode estar questionando, incluir a conclusão do auditor sobre a análise da continuidade operacional da companhia. Isso, no relatório atual, da forma como nós temos, eu só, como auditor, só menciono alguma coisa à medida em que há uma dúvida na continuidade operacional. A partir de dezembro, independente de haver uma dúvida ou não, o auditor vai ter que fazer um trabalho maior e se documentar, obviamente, que à medida que ele menciona algo no relatório, ele tem que ter a documentação que dê a substância para a sua conclusão. Então vai sempre ter, independente de haver o risco ou não. Ou não haver o risco. Vai haver esse comentário. Se houver o risco, entra ainda o parágrafo de ênfase chamando a atenção para a dúvida substancial quanto à habilidade de continuar em marcha. E nesse aspecto, o Pepe e eu estava falando um pouquinho antes de começar aqui a transmissão, que tem um papel do RI de educar o mercado, né? Que, na realidade, haverá coisas que serão mencionadas que, eventualmente, não apareciam para a grande maioria das empresas, que agora vão aparecer não necessariamente como um problema. Essa questão da continuidade, o chamado going concern, é um desses pontos, né? O auditor agora vai ter que explicitar que fez um determinado trabalho e, eventualmente, não identificou nenhum tipo de problema. Isso antes não aparecia. A empresa que aparecesse lá com a ênfase, alguma menção ao going concern era sempre problema. Era sinal de potencial problema, não necessariamente o problema. Mas... No caso de um risco, deve aparecer como? Como um elevado risco? Como é que deve ser essa redação? A redação, à medida em que existe uma dúvida na continuidade da operação, essa dúvida pode ser não necessariamente pela mera geração de prejuízo, mas, por exemplo, dependência de fontes de financiamento do acionista. Sem isso, a companhia não consegue fazer face às suas obrigações de curto prazo, ou um nível de endividamento bancário e a companhia, pela deterioração de seu crédito, agora está limitada em relação a continuar ali gerando funding para manutenção de operações, né? Então, isso gera dúvida, mas o auditor não dá uma graduação de uma dúvida beirando o precipício ou muito próximo, alguma coisa do tipo. Ele chama atenção quanto à dúvida de continuar em operação sem que haja o suporte financeiro de acionista ou sem que continue tendo um fluxo de financiamento por terceiros, né? Então, não tem como a gente colocar ali num range de 1 a 10 qual nota seria a dúvida da continuidade operacional. Tem uma outra questão também, que é a geografia, né? Que o relatório vem para frente agora. Exato. A opinião é o primeiro parágrafo, né? A ênfase continua como um outro assunto dentro do relatório do auditor e, à medida em que existam assuntos relacionados à incerteza, que esse é o principal uso de uma ênfase, o auditor deve chamar atenção em relação a isso. E a forma de escrever, o estilo de redação, se simplificou? Eu li alguma coisa a respeito? Ou é o mesmo estilo de redação? Que eu vi algumas pessoas elogiando que esse novo relatório podia ser mais fácil a leitura para pessoas mais leigas. Ele é mais fácil, e até nós temos um slide sobre isso, Rodrigo. Se você me permite, aqui claro. O slide 8, ele talvez até ajude a dúvida do Rodrigo, que mandou pela web, como o auditor vai comunicar o CAN, né? O CAN, como o Edmar comentou, não necessariamente é algo negativo, muito pelo contrário, ele é a principal novidade em toda essa mudança no arcabouço das regras de auditoria para emissão do relatório. O CAN, o auditor deve deixar claro que ele é parte da auditoria como um todo, ele é um assunto relevante, mas que não é conclusão específica sobre aquele assunto, está dentro do âmbito de toda a sua auditoria, né? E que aquilo foi colocado como um assunto principal de auditoria em função do seu julgamento, né? E aí nós temos, passando um pouquinho para o slide 10, pulando o 9 depois a gente volta nele, mas é uma coisa mais simples. Aqui nós temos no slide 10 exatamente um modelo, né, de redação ou de apresentação de um CAN. Uhum. Aqui é um modelo que veio da norma internacional, é um assunto bastante relevante no nosso próprio mercado, a questão de ágio, né? Então, aqui o CAN, o auditor tem que colocar naquela primeira parte por que o assunto foi considerado como relevante no contexto da sua auditoria. Depois,
como ele foi contemplado no contexto da auditoria. Então, nesse exemplo em particular, a questão do ágio, né? Como foi feita a avaliação da sua recuperabilidade, ou eventualmente não, que geraria a necessidade de um ajuste. Envolvimento de especialistas, análise das premissas, análise de projeções de fluxo de caixa, demanda de crescimento, uma série de informações que a companhia levou em consideração para projetar um fluxo de caixa com o crescimento e como trouxe isso, eventualmente, a valor presente. Note que a questão do ágio sempre foi muito em voga em todo o trabalho de auditoria em que exista a situação do ágio na aquisição de uma outra empresa. O que não quer dizer que o auditor não fazia por exemplo, os procedimentos que estão ali, ainda que resumidamente apresentados. Isso já era feito. A questão é que não ficava claro. Então, agora, o investidor, o usuário da demonstração financeira, o próprio acionista, ele vai ter acesso à questão. Então, nesse exemplo aqui do ágio, e como ele foi redigido, se houvesse, por exemplo, um problema de um ajuste de auditoria que a administração não tenha feito, ele deixaria de ser um principal assunto de auditoria à medida que fosse relevante a ponto de uma ressalva e entraria na parte do relatório chamado base para opinião. E aí seria base para opinião com ressalva. E dependendo da sua relevância, o auditor teria que avaliar o impacto na opinião sobre o seu trabalho, né? Se seria apenas um exceto quanto, se seria eventualmente uma abstenção num caso muito, muito específico. Uma das dicas que o próprio pessoal da Ernst me deu sobre a forma de pensar no relatório se colocar no sapato, na posição do investidor. Exatamente. Então, o que é o espírito? O espírito é mostrar para o investidor, seja ele um investidor de dívida, um investidor de ação, que na realidade os assuntos estão sendo tratados e quais são os procedimentos que a auditoria está adotando tipicamente para os principais assuntos da companhia. Então, fica essa dúvida, e eu tenho uma dica, né, que também esse procedimento já está na Europa, já está indo para o 2º ano, salvo engano. Exato. Reino Unido e Holanda adotaram antecipadamente a norma. Então, procurando empresas, seja lá no Reino Unido ou na Holanda, e eu pessoalmente olhei a KLM, só para vocês terem uma ideia, é mais simples do que parece. Mas o importante é todo o conceito que está por trás. Então, da KLM, ele acabou que ficou um negócio de algumas poucas páginas, não é muito extenso. Há um amadurecimento, né, porque o primeiro ano é maior, o 2º ano ele tende a ser um pouquinho menor. Peca-se eventualmente por excesso no começo, né? Até ter ali uma certa regularidade em relação aos assuntos. Mas é um jeito de você olhar o produto final. Então, não é que fique vamos chamar assim, um bicho de 7 cabeças, um relatório de 250 páginas, não. É alguma coisa de algumas poucas páginas, com uma concentração de assuntos e uma densidade. E no caso aqui, lembrando sempre, tentar entender sobre a ótica do investidor, né? O investidor, a auditoria está olhando a parte de impairment, está olhando a parte de receita, está olhando o head accounting. Isso está muito nessa ótica de demanda de entes externos à companhia, de entender exatamente como é que está tudo acontecendo. O maior beneficiado é o acionista. Com esse novo relatório, o maior beneficiado é o investidor. O mercado como um todo, né, Rodrigo? Você tem um nível de transparência maior, principalmente até por parte do auditor, onde sempre houve uma crítica grande, né, do relatório. Alguns brincavam que tinha um auditez muito grande na redação, não ficava claro. E na linha do que o Edmar comentou, que eu falei, o Reino Unido e a Holanda já adotaram antecipadamente o novo formato de relatório, e é interessante os tipos de assuntos que foram classificados como CANs, né, como Key Audit Matters. A questão de impairment de ativos é um ponto muito importante. Aqui, impairment não é apenas o exemplo do ágio, mas contas a receber, qualquer ativo sujeito à realização, a questão de precificação, avaliação de estoques, head accounting, reconhecimento de receita. Sim, porque vamos mudar a norma. Exatamente, tem agora a norma aí já na esquina, né? Então, o próprio reconhecimento de receita, em alguns tipos de operação muito específicos, onde o reconhecimento de receita não é claro como a mera emissão do cupom fiscal no varejo ou coisa que o valha, né? A questão de fraude, onde você tem ali um ambiente, não que o auditor tenha colocado que exista fraude na empresa. E aí entra a questão que você comentou sobre o que é o principal assunto de auditoria. O auditor, no curso do seu trabalho, ele
deve avaliar o ambiente de controle interno e, em algumas situações, avaliar a possibilidade de haver erros causados pela possibilidade de que fraudes sejam perpetradas, né? Então, em alguns casos, lá na Europa, os auditores trouxeram isso como um Key Audit Matter. Eu não tenho o contexto dele, não posso detalhar o motivo, por desconhecer efetivamente, mas é um assunto que, quando eu olhei a lista, eu achei interessante, né? A parte de tecnologia, a parte de ativo biológico, são vários assuntos, dependendo, como o Edmar comentou, a complexidade da operação, ela naturalmente vai trazer esses assuntos para discussão, né? E o auditor vai considerá-lo. Tem uma pergunta aqui da Alessandra, da SLC Agrícola. Ela pergunta: o novo relatório do auditor é obrigatório para as demonstrações intermediárias ou somente para anual? No primeiro momento, nós temos ele apenas requerido para as demonstrações financeiras do exercício fim em dezembro de 2016. Para as intermediárias, ainda não tem uma norma específica, mas quando nós chamamos de intermediário, um exemplo trimestral, é uma revisão. É uma revisão, não é uma auditoria É uma revisão, completa. exatamente. Agora, se a empresa for fazer uma demonstração financeira intermediária por um propósito qualquer, né, que demande uma auditoria full scope, como nós chamamos, auditoria pura, né, aí sim deve ser levado em consideração um novo relatório, porque é um relatório visando opinião de auditoria, não uma revisão limitada. A Raquel, uma outra Raquel, pergunta: eles têm algum exemplo de CIA aberta que já divulgou ou vai divulgar 3Q? Não 3Q, mas o terceiro trimestre... no novo formato? Não. Só internacional? Não, trimestralmente não é requerido o novo formato, porque... Nem lá fora? É só no anual. É só no anual. Só no anual. É só para auditoria. No trimestral nós temos revisão limitada. É uma revisão não limitada, é uma revisão. Mais né? exemplo do relatório já existe internacionalmente do ano, de 2015, Sim, por sim, exemplo. Sim, foi o que eu falei, Inglaterra, né, Reino Unido e Holanda já tem, então KLM, eu diria que Unilever. A Barclays, as empresas registradas nesses mercados de capital aberto já tiveram seus relatórios emitidos já em 2014. Isso. 2014 e 2015, os dois primeiros anos. Então, no website delas é fácil de identificar. E tem uma parte aqui que é quando não comunicar o CAN. Exatamente, que é o slide 9, que eu acabei pulando ele. É uma coisa mais simples, né? A norma, ela prevê 3 situações em que o CAN não precisa ser mencionado pelo auditor, não precisa ser apresentado pelo auditor no seu relatório. O primeiro é por força de lei ou regulamentação. Então, olhando o que nós temos tanto do ponto de vista regulatório, de Banco Central, SUSEP, não há uma regulamentação que determine a não apresentação de uma informação. Pelo menos não me é claro isso, ou não me recordo claramente de algum assunto que fale para o auditor não apresentar isso. A segunda são em situações extremamente raras, e aqui o raro é realmente raro, em que esse assunto possa causar uma consequência adversa, o que a gente também não consegue entender muito bem como, né? E o último caso é quando esse assunto importante já está incorporado na base para opinião, ou seja, ele é um assunto importante, havia uma diferença de auditoria material não auditada, ele virou uma ressalva. Entendi. E aqui o Franciel pergunta: quanto à responsabilidade do auditor independente sobre a continuidade operacional da companhia, qual é a expectativa dos órgãos reguladores para as companhias de grande porte que não negociam seus papéis e a experiência internacional sobre isso? As companhias de grande porte que não entram no conceito de empresa listada, para a qual é importante a apresentação do CAN, ainda assim, no seu relatório, o auditor deve fazer a avaliação da habilidade da continuidade operacional, né? Ou seja, questão de continuação em marcha. Então, a responsabilidade do auditor, como eu disse, ela não muda, não há um aumento do escopo, que há, na verdade, uma apresentação de informações que antes não eram trazidas ao relatório. Então, o nível, talvez, agora de documentação, como eu mencionei anteriormente também, ele vai ser maior, e o envolvimento dos executivos mais sêniores será demandado para levar em consideração o que eles chamam de Asset and Liability Management, a forma como são gerenciados, as partes de backup para obtenção de funding, quais são os planos, onde a companhia busca o seu conforto financeiro para manutenção de operação. Tem muita pergunta aqui, então eu vou soltando aqui algumas. Tem mais alguma coisa da apresentação que você precisa passar? A apresentação ela já acabou. Então, assim, uma pergunta que apareceu é se você percebe que vai haver uma mudança no dia a dia do profissional de RI em função do novo relatório, de alguma forma, se tem uma modificação. Isso também tem a ver com uma outra pergunta, que é em relação à cultura da empresa, se há mudança na cultura, porque ela tem que ser mais transparente, tem que estar preparada a abrir mais informação. Como é que isso impacta? Qual é a expectativa de vocês?
A resposta das duas, eu não diria que é a mesma, mas elas estão bem relacionadas, né? Obviamente que a mudança do relatório ela vai gerar uma mudança de cultura, né? Primeiro, onde todos devem entender que a apresentação de um principal assunto de auditoria não quer dizer que é um problema. Isso o Edmar comentou várias vezes e tem que ficar muito claro, né? Por outro lado... Tem que explicar isso para os auditores também. Não, o auditor já sabe, ele já sabe, é mais o mercado, a forma como olhar o relatório do auditor e ver um nível de abertura maior, né? O RI, por sua vez, em função do seu relacionamento com os investidores, os acionistas, ele pode ser questionado pelo acionista, ou por um investidor, ou por um analista, o porquê de um determinado assunto. Então, esse é um trabalho, por exemplo, que eu tenho feito dos meus clientes, onde eu já fiz uma apresentação um pouco mais detalhada que essa para o RI. Para a diretoria. Para quê? Para que eles estejam preparados em relação aos assuntos que serão apresentados pelo auditor sobre aquela companhia em particular. Né? Eu acrescentaria, acho que esse ponto é importante, porque eu acrescentaria o seguinte, tipicamente, as contas de receita são contas relevantes e vão aparecer na maioria das empresas como um CAN. Né? Então, para um profissional de RI, não vai bastar hoje ele saber assim, temos um billing que funciona assim. Ele vai ter que entender um pouquinho melhor o processo como um todo, qual é a plataforma tecnológica, se tem problema de integração. Então, não é que ele vai se tornar um especialista em cada um dos CANs, mas será necessário algum tipo de diligência ou mesmo aprofundamento em relação ao que vai ser discutido, porque ele pode ser perguntado pelo mercado. Sim. Né? Se o CAN, né, falar de impairment, né, ou se o CAN falar de ágil, a minha recomendação pessoal é que todo mundo estude o negócio profundamente, porque a pergunta vai vir. Sim. Né? Porque se o investidor vê escrito lá, o que vai acontecer? Ele vai querer saber mais detalhe. Então, do ponto de vista do profissional de RI, eu acho que tem uma boa oportunidade de ampliar os conhecimentos da empresa, né, sobre o lado operacional da empresa e divulgar para o mercado. Porque, na realidade, na maioria das vezes, a gente tem coisas muito boas que acabam sendo divulgadas. Por exemplo, a companhia já deve estar se preparando, o ano está terminando, porque a auditoria vai ser já sobre 2016. Algumas já estão em andamento, já estão em andamento. Então, tem uma recomendação para esses que ainda não estão em andamento, porque ou antecipar-se aos movimentos, né, para... Eu falei logo no início, assim, até por dica da EY, lá, da Ernst, né, nós já começamos a ter essa discussão para não deixar lá para frente. Então, na realidade, esse assunto foi levado ao Comitê de Auditoria agora no fechamento do segundo trimestre, como item a ser tratado durante o terceiro trimestre e como pauta da reunião do terceiro tri. Então, assim, a empresa já está tratando do assunto, vai levar uma prévia de quais são os CANs para justamente serem discutidos, para ouvir do lado do auditor se a empresa tem alguma demanda, se o comitê de auditoria tem alguma demanda. Então, como o Pepe falou, tem uma mudança da dinâmica, que ela passa a ser um pouco mais de mão em contramão, né? Isso é importante também. E a recomendação é uma só. Quanto mais cedo começar, melhor para todo mundo. O relatório do auditor agora ele deixa de ser discutido na reunião de aprovação das demonstrações financeiras. Então, esse é uma mudança grande. Eu conheço casos de empresas que já começaram a questionar os seus auditores, que no caso somos nós, a EY, já no início de 2016. Começamos a falar um pouquinho já no final de 2015. Então, muitos dos nossos clientes já têm até um rascunho da redação dos CANs. Né? E importante lembrar o seguinte, via de regra, como eu comentei, os CANs não são novidades. Eles são novidades na forma como estão sendo apresentados. O exemplo que o Edmar comentou, se numa companhia a receita é relevante, os investidores, os acionistas, os analistas já tinham isso em mente. Se o ágil é um ponto relevante, isso também já era levado em consideração na análise. Né? O ponto é que agora o auditor também está deixando isso claro. Então, o que nós entendemos não deveria haver um espanto generalizado. O ponto que vai causar é a forma como isso agora é apresentado, que muda a cultura, a própria forma como o auditor se comunicava. A Núbia aqui da VIX, direto do Espírito Santo, pergunta: quando apresentamos, em relação ao assunto relevante, todas as evidências e embasamentos legais que suportam aquela prática da companhia e mesmo assim a opinião da editoria for contrária, o que deve ser feito? A CIA terá que aceitar esse ponto do relatório ou a CIA poderá expressar a sua opinião no relatório? Veja,
Não tenho todo o detalhe, não, mas partindo do pressuposto em que a companhia fez um registro, tem uma documentação que, após avaliada pelo auditor, a identificação de algum assunto ou de uma diferença de precificação, o relatório ele é do auditor. Então, o que a norma determina é, à medida em que exista a situação de uma diferença de auditoria relevante que deva ser tratada como ressalva, ele não entra num Key Audit Matter, num principal assunto de auditoria, ele vai para a base da opinião do relatório, onde é descrito o que é o assunto e a sua representatividade em relação ao patrimônio, em relação ao resultado ou ativo, passivo, se for o caso. Não há uma forma, uma parte onde a empresa vá colocar o seu comentário sobre isso. Não existe no relatório do auditor uma situação como essa no novo relatório, como também já não ocorria no relatório que nós temos, no parecer, que nós já temos em vigor no momento, né? O Rafael aqui diz, parece claro que o novo relatório tem por objetivo a transparência. Está certo, né? É a ideia, né? Na verdade, como eu comentei no primeiro slide nosso, o novo relatório ele é uma resposta das normas internacionais, dos auditores, a uma demanda de mercado. É isso mesmo. É o que nós entendemos também. Esperamos que efetivamente tenha essa recepção. A Alessandra pergunta, o auditor indica o CAN, mas não se posiciona a respeito? Se posiciona, entendi que se posiciona. Voltando aqui no exemplo um pouquinho, no slide 10, o CAN ele é um assunto relevante, como eu comentei. O auditor não conclui sobre o CAN. Ele é um assunto relevante dentro da auditoria como um todo, né? Dentro da demonstração financeira em conjunto que foi auditada, ou até das outras informações, inclusive, que possam ser parte da demonstração anual. Mas não é uma conclusão específica sobre ele. Então, se o auditor tiver 10 CANs sendo apresentados, ele não terá 10 conclusões em particular. O auditor não está concluindo nenhuma conta, ou um processo, ou um assunto em específico. Ele só está dizendo que aqueles assuntos, dentro da sua auditoria, foram os mais relevantes considerados em termos de seu risco ou da sua relevância e comunicados com a administração. Mas não há uma conclusão em particular. E provavelmente, o Pepe me ajuda aqui, os CANs, a redação dos CANs fará menção às notas das DFs. À medida em que tem a correlação na nota explicativa, é feita a menção a ela. Entendi. Essa dúvida parece comum. O Antunes também, Luiz Antunes, perguntou, os administradores terão que comentar o CAN? Não é requerido isso. Não é requerido. Não é requerido. Na verdade, o CAN ele é discutido antecipadamente com a administração e com os órgãos responsáveis ou a cargo de governança, como o Edmar comentou, quanto antes melhor. Então não é uma novidade, o auditor não vai tirar o relatório da manga no dia da apresentação e falar, está aqui o relatório, a redação é essa. Não é isso que se espera, não é isso que nós, como auditores, gostaríamos de fazer e nem em termos não faremos, mas é exatamente essa discussão e tempestivamente, antecipadamente, sobre os principais assuntos. E aqui a Alessandra, aqui, que é campeã de participação, os comentários sobre os controles internos permanecem da mesma forma no novo parecer ou ele estaria dentro do CAN? O controle interno, o auditor não tem uma opinião específica sobre o controle interno. Lembrando que o controle interno ele é avaliado no âmbito da auditoria para que o auditor possa mensurar o tipo de approach, né, de metodologia que ele vai utilizar, se substantivo ou de controle. Obviamente que dentro do ambiente de controle interno há o exemplo que eu comentei sobre a questão do ambiente de tecnologia. Sim. O ambiente de tecnologia ele é parte integrante do controle interno. Se for relevante um ponto em particular do controle interno, o auditor pode avaliar e mencioná-lo como um CAN. E o Francinei pergunta, como o conselheiro de administração deve interagir com a auditoria independente, dado que a sua responsabilidade sobre as demonstrações financeiras foram ampliadas? A antecipação de discussões ela é importante, a própria reunião antecipada ou periódica agora dos auditores com os membros do Conselho de Administração é extremamente recomendada, assim como antecipar reuniões e discussões com o Comitê de Auditoria, os demais órgãos envolvidos na governança também deveriam seguir a mesma linha, até para que tenhamos todos alinhados em relação a como os assuntos serão documentados, quais são os assuntos e, eventualmente, o que necessita aí para ter um rearranjo em relação a um determinado problema. Deixa eu voltar um pouquinho na pergunta Claro. dos controles internos, que acho que é importante, lembrar o conceito, né? Na verdade, quem certifica, né, quem representa é a administração. Exato. Então, voltando à pergunta dos controles internos, o conceito é a empresa, através de seus administradores, diz que tem controle sobre
as principais contas, sobre os processos importantes da companhia, isso não muda. Não muda. Não muda a responsabilidade. Não muda. Então, ao contrário, eu acho que reforça cada vez mais, via transparência e via os auditores darem mais visibilidade dos processos que são encaminhados, isso aumenta a responsabilidade do administrador. Também. Eu tenho pouca dúvida sobre isso, né? Que, na verdade, a cadeia toda, ela se obriga, de certa forma, a ser mais diligente, a ter mais evidências e trabalhar em cima da questão de transparência e de processo. O Rafael da TIM pergunta: o nível de incerteza no curto prazo com a abordagem de temas até então não mencionados não tende a causar uma incerteza? Bom, quando nós falamos de incerteza, não estamos tratando de um principal assunto de auditoria, né? A incerteza, ela é, se relevante, ela é tratada Causar como uma ênfase. tensão de mercado, ele complementou depois. É tratado como uma ênfase. Então, hoje, independente da mudança do relatório do auditor, se uma companhia tem uma situação que gere substancial dúvida quanto à sua habilidade de continuar a operação, o auditor já menciona isso no relatório. Não quer dizer que a questão de continuidade, que nós temos um novo modelo de relatório, será ênfase. Ou seja, a ênfase, ela chama atenção para uma dúvida que pode ser algo negativo. O que nós temos hoje no relatório é uma declaração do auditor sobre o trabalho que ele fez na avaliação da continuidade operacional. Não é algo negativo. Ela será uma ênfase à medida em que tem evidências de que a companhia não tem como se manter ali num curto prazo sem aporte de capital ou sem a continuidade de financiamento por terceiros. Então, se todo mundo tiver um problema de caixa que seja relevante e os seus auditores mencionando como uma ênfase, sem dúvida pode gerar um certo pânico, mas não é o caso, né? Não é o que o relatório novo irá apresentar. Eu acho que tem uma questão importante também, que eu acho que é parte dessa transmissão aqui, que nós temos que educar o mercado como um todo para tratar o relatório como vida comum. Sim. O fato de existir um novo relatório não quer dizer que fundamentalmente mudou, né, a situação das empresas do dia para a noite ou ao longo de 2016. Isso é um ponto muito importante, porque muitas das coisas que serão abordadas e divulgadas, na verdade, já eram feitas. Exato, só está dando transparência, né? Agora só está dando visibilidade. Então, essa questão, eu acho que aí tem muito do papel do RI e também do próprio auditor, de explicar para o mercado que, na realidade, o dia a dia não mudou, a gente só está dando transparência a coisas que eventualmente o mercado não envia antes. Isso ajuda muito o pessoal a tratar isso da maneira mais, vamos dizer assim, natural, serena possível, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, olhar exemplos que já foram feitos, de novo, nos repetindo, Holanda e Reino Unido, ajuda a ver que, à medida que o processo vai andando, há uma maturidade, não tem ninguém vai abrir um relatório e vai explodir um negócio assim, no meio do corpo. Não tem nada disso, muito pelo contrário. É um sinal de que nós estamos caminhando para uma maturidade maior em relação a esses assuntos. E a questão de educação, a questão de visibilidade, a questão de formação dos formadores de opinião, né, dessa educação, é muito importante, esse é um papel que a gente tem que reforçar daqui para frente. Tem mais aqui, ó, o Jones da Eco Rodovias pergunta: o relatório de administração deverá ter referências ao relatório dos auditores ou vice-versa? Não, na verdade, o relatório da administração, ele entra na seção de outras informações do relatório do auditor, porque ele passa a ser agora mencionado também, que o auditor fez um trabalho de revisão, de cruzamento, né, de análise da consistência das informações, mas não que o relatório do auditor seja mencionado necessariamente no relatório da administração. Mas se quiser, pode. Sim, nós temos já como modelo que os relatórios eles mencionam que estão apresentando as demonstrações acompanhada do relatório dos auditores. Temos mais 5 minutinhos aqui para encerrar. Vou soltar aqui uma do Bruno, da SEDAI, do Rio. Existe um número mínimo de CAN para ser apresentado? Não há um número nem mínimo nem máximo, né? Obviamente que temos que levar em consideração que os CANs eles são assuntos principais. Então, não faz sentido colocar muita coisa no relatório
até porque ele perde a sua relevância. Né? A relevância é trazer exatamente informações relevantes. Né? Então, assuntos importantes devem ser trazidos. O Bruno, nos exemplos que eu olhei, o que houve foi, o primeiro ano veio talvez uma dúzia, 8, 10, e no segundo ano já veio um número um pouco menor. Mas tem muito a ver com o momento que a empresa está passando. Exato. Tende a gerar discussão sobre o que é CAN e o que não é, entre a administração e o auditor? Mas isso não é CAN. Certamente. Com certeza isso vai ser um ponto de atrito. Sim. Não digo atrito, mas bastante discussão. Isso. Eu tive um chefe, Rodrigo, eu tive um chefe que gostava de dizer, eu repito, que o jogo com a auditoria, entre a empresa e a auditoria, ele sempre acaba empatado. Entendeu? Então, sim, haverá discussão, mas acho que o mais importante é que tem que haver uma convergência. Esse é um ponto importante, porque se o auditor e a empresa não tiverem o mesmo entendimento sobre o que é o CAN, o que é sensível, o que impacta a demonstração financeira, né, e, portanto, o negócio da companhia, então realmente a coisa está distante. Isso leva até em relação ao próprio conhecimento do auditor das operações. Né? Uma última pergunta, depois a gente faz as considerações finais. É o Roberto, da Bússola Governança. Ter um ex-sócio de uma empresa de auditoria no comitê de auditoria da FIA, da companhia, pode contribuir no processo? Sim, à medida que você tem profissionais que conheçam o mercado, conheçam o trabalho dos auditores, sem dúvida alguma tende a facilitar. Né? Claro. Com conhecimento técnico, tanto de contabilidade, não apenas auditoria, mas contabilidade, auditoria, conhecimento de controles internos e da própria companhia em si ajuda bastante. É sempre muito bem-vindo, porque só vai enriquecer as discussões. Então acho que é isso, gente. Já estamos encerrando, vamos fazer umas considerações finais, um resumão. 2016 está terminando, não é? Né, Pepe? Né, Edmar? Temos que começar a caminhar com as coisas. Sim. Isso foi um belo de um apanhado, né? Eu estou entendendo que esse relatório vai ficar um pouco maior do que... Vai ficar maior. Vai ficar um pouco maior. Então vai dar um pouco mais de trabalho. Isso também a gente viu. Vai custar um pouquinho mais caro. Também não só por parte do auditor, mas lembrando que no Brasil o relatório do auditor ele é publicado, né, junto acompanhando as demonstrações financeiras. Sim. Então, também tem um impacto financeiro na questão de publicação. Afeta praticamente todas as companhias SA listadas ou não? As listadas afeta principalmente na questão dos CANs, né, e as demais companhias as de capital fechado não tem a apresentação dos CANs, mas o relatório muda também e ele fica um pouco maior do que nós temos hoje já apresentado. E o objetivo final é mais transparência para o mercado. Sem dúvida alguma. Mais alguma coisa para a gente terminar? Bom, só fazendo minhas as palavras do Edmar, antecipar a discussão o máximo possível em relação aos CANs, ter o envolvimento do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, de uma forma antecipada para evitar ali a perda de prazo nos cronogramas já estabelecidos e envolver o RI nas discussões. Do meu lado aqui, né, que é o lado da empresa, estudem, troquem, conversem, e se preparem para ajudar o mercado a entender essa mudança e vamos tratar, como eu já falei, de uma maneira serena, tranquila, que é a favor de todo mundo. É isso aí, gente. Quem não for associado ao IBRE, ainda dá tempo, associe-se ao Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, que tem muita informação legal por lá, importante e relevante. Esse material, a gravação na íntegra, vai estar em minutos já disponível no Facebook, porque quando encerra a transmissão pelo Facebook já fica disponível, e também na página do IBRE e na página da R-Web logo mais. Quem não baixou o PowerPoint, aí na tela você consegue baixar e também vai estar disponível nas nossas páginas. Eu espero revê-los no próximo RI em Ação, trazendo informações importantes para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui no chat com as suas considerações, as suas impressões finais. Muito obrigado ao UI, ao Pepe, muito obrigado ao Edmar. Muito obrigado. Foi show. Obrigado, gente. Até a próxima.